Avançamos novamente para o comentário. Carlos Furtado, olhamos o chumbo do Tribunal Constitucional à mobilidade na função pública e despedimentos. O Governo terá ou não alternativa para arrecadar os quase 900 milhões de euros que ia arrecadar com esta medida? Terá sempre uma alternativa, e é isso que o Tribunal Constitucional não percebe. Há uma alternativa clara, que é aumentar impostos. A solução que o Governo pode encontrar terá uma, espero que não tenha, que encontre outra, que não é essa, porque essa normalmente pesa-nos a todos nos bolsos. Mas aqui a questão que mais preocupante é que, de facto, é que nós, neste momento, cada vez que há uma decisão do Governo, é o Tribunal Constitucional que decide se ela entra ou não em vigor. E, portanto, nós não temos um Governo a governar, temos os seus juízes no Palácio de Raton a decidir como é que se gera o país. E eu lamento imenso, eu não votei neles. Eu votei num Governo, nós votamos noutros partidos, e são esses que têm que governar. E, claramente, aqui o Tribunal Constitucional tem... Por causa de uma Constituição, eu ouvi o Dr. José Seguro perguntar se o Dr. Pedro Passos Coelho vivia mal com a Constituição. E eu começo a viver mal com a Constituição que temos. Esta é uma Constituição datada. Isto tem que ser alterado, mas não há coragem política para fazer uma alteração profunda da Constituição. E, portanto, nós temos aqui uma necessidade, temos um problema efetivo, que nós temos que ver como é que se... Nós temos receitas no Estado, temos despesas no Estado, tem que se encontrar aqui um equilíbrio. E encontramos uma barreira. O Partido Socialista vai pedir agora a inspeção da parte do Tribunal Constitucional há 40 horas. Sim, a fiscalização. Portanto, a fiscalização, exatamente, não é inspeção, fiscalização. E, portanto, vamos entrar aqui mais uma medida que não vai ser possível. E eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Não se pode mexer. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, não tem nada a ver com as pessoas em si, que têm um trabalho meritório, sem dúvida nenhuma. Agora, temos que encontrar soluções para mudar o estado do peso, o peso que o Estado tem, que não tem receitas para fazer face às suas despesas. Eu gostava só de perceber, as empresas privadas, quando não têm clientes, criam novos mercados, partem à procura de novos clientes e os seus trabalhadores vão em busca de novos clientes. Eu fui consultar de uma grande construtora portuguesa que, para não lançar no desemprego os seus trabalhadores, tem 70% do seu trabalho, neste momento, é fora de Portugal. Quantos trabalhadores estão a trabalhar fora de Portugal? Os funcionários públicos, não pode haver nenhum movimento que permita esta resolução deste problema do Estado. Esta Constituição está errada. André Ferreira, um comentário a este assunto, ao chumbo do Tribunal Constitucional, que levou a críticas feitas pelo Primeiro-Ministro no fim de semana, que disse mesmo que há falta de bom senso por parte dos juízes. Portanto, eu neste capítulo tenho uma posição um pouco diferente daquela aqui do meu colega do painel, Carlos Furtado. Isto porque nós estamos num Estado de Direito e no Estado de Direito há um princípio fundamental que é o princípio da separação de poderes. Temos o poder político e temos o poder judicial. E os tribunais são órgãos de soberania, é a Constituição que o diz, que administram a justiça em nome do povo. E o Tribunal Constitucional não é um tribunal qualquer, é um tribunal supremo e, como tal, as decisões do Tribunal Constitucional têm que ser impertrivelmente cumpridas, respeitadas. Compreendo perfeitamente a situação delicada em que o país se encontra, todos nós compreendemos a dificuldade com que o atual Governo da República, independentemente da sua cor política, temos de ser sérios nas análises, está a viver para debelar um problema de crise profunda que o país atravessa. Não obstante, há aqui já problemas recorrentes e há aqui alguma falta de convivência democrática entre o atual Primeiro-Ministro Passos Coelho e o próprio Tribunal Constitucional, porque isto já não são situações inéditas, já são situações recorrentes. Aconteceu o mesmo quando os cortes no subsídio de férias à função pública. E agora acontece novamente e o alvo é sempre o mesmo, é a função pública. Eu não quero aqui ser paladino da defesa da função pública, porque não tenho nada a favor nem nada contra. Tenho sim que ser favorável ao princípio da estabilidade e da segurança jurídica do emprego. E neste capítulo aquilo que se visava colocaria irremediavelmente em causa um princípio constitucional que era o princípio da segurança do emprego e da proporcionalidade. Isso é uma violação clara que há da Constituição. O Governo, mais uma vez, andou mal e deveria ter mais cautela, porque são questões delicadas e não se pode com viandade ser afirmações um pouco temerárias como aquelas que foram proferidas, não só pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, como também pela Ministra da Justiça, que não é uma pessoa qualquer, é alguém que sabe de direito e, como tal, tem por obrigação de respeitar as decisões emanadas pelos Tribunais Superiores. Carlos Furtado, diga. Não, eu reparo uma coisa, com todo respeito, o Sr. Primeiro-Ministro não disse que não ia respeitar. O Sr. Primeiro-Ministro apenas criticou. Portanto, acatou
a decisão dos tribunais e, portanto, a dita separação de poderes foi aceita por parte do Governo, mas criticou-a. E eu acho que, de facto, é um direito que nos assiste. Eu julgo que os advogados, quando criticam violentamente as decisões dos juízes, mas, portanto, é um direito que nos assiste a todos ter uma opinião que existe sobre uma decisão do Tribunal Constitucional. E eu acho que, de facto, o artigo 53, que o André Ferreira aqui também chamou, a segurança no emprego é uma coisa fantástica, que, de facto, só acontece no trabalho, só acontece no setor público, porque todos nós, os três que estamos aqui sentados à mesa, trabalhamos no setor privado, e essa dita segurança no trabalho não existe. Portanto, temos uma Constituição para uns e nós todos estamos fora dessa Constituição. Mais de 900 mil desempregados que também não tiveram segurança no trabalho porque ficaram desempregados. Eu discordo da posição do Carlos Furtado por uma razão muito simples. O princípio da segurança do emprego é um princípio constitucional para todos os trabalhadores, independentemente de ser do setor público ou do privado. Mas para uns é aplicado, para outros não. A Constituição não pode, de forma alguma, distinguir qualidades de público e de privado. Ela é feita com caráter geral e abstrato. Isso não há a mínima dúvida. Agora, aquilo que eu critico, e penso que é uma posição defensável, é que são situações já recorrentes por parte deste Governo e que está a ter um principal enfoque e um alvo que é a função pública. Porquê? Porque é o elo mais fraco. Neste particular, é muito mais fácil cortar à função pública alguns benefícios que existiam, porventura até benefícios que se calhar até o privado também teria direito, mas que se está a cortar de uma forma abrupta, sem acautelar alguns direitos fundamentais, nomeadamente estes que eu acabei há pouco de referir. E é nesse capítulo que eu acho que deveria haver da parte do Governo da República um particular cuidado, porque já são situações que se começam a repetir no tempo. Isso também denota, na minha modesta opinião, que salvando sempre quem prefere opinião diferente, que há aqui alguma deriva no que diz respeito a algumas matérias fundamentais. E este Governo, mais uma vez, errou porque decidiu mal e má decisão. É má decisão, infelizmente estamos a caminhar para situações complicadas. Quais são as alternativas? Qual é o caminho que o Governo deveria seguir? Sabemos que mais impostos tem sido mesmo, por parte do Primeiro-Ministro, rejeitada essa opção. Mas repara, Carla, não pode de forma alguma o Governo apostar numa receita errada. Não pode de forma alguma o atual Governo da República violar a Constituição. Fê-lo em relação, como eu há pouco referi, no corte de subsídios à função pública, e o Tribunal Constitucional chumbou 4 normas do Orçamento Geral do Estado e teve depois de arranjar uma solução para mitigar esse problema. E vai acontecer exatamente o mesmo no que diz respeito a esta matéria. De onde é que o Governo vai cortar? Tem que cortar nas famigeradas gorduras que o Dr. Pedro Passos Coelho prometeu quando da campanha eleitoral e que infelizmente até à data nem ele e pelos vistos nenhum membro do seu Governo ainda se conseguiu definir e cortar. Carlos Furtado, o aumento de impostos é o único caminho, já foi rejeitado pelo Governo. Eu espero bem que não seja, espero que a Sra. Ministra das Finanças e o Primeiro-Ministro e todos os membros do Governo encontrem uma alternativa ao aumento dos impostos, porque essa de facto já nos pesa a todos no dia-a-dia. Repare uma coisa, eu percebo a questão da crítica que é feita ao Governo por já ser a segunda ou terceira vez que vê as suas medidas serem chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Agora, o que nós temos é que, de facto, e talvez um discurso mais sossegado há bocado do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Henrique Manuel Machete, há aqui que olhar para as situações concretas e perceber que o Portugal de hoje não é o Portugal de 74 em que esta Constituição é aprovada, diga-se na altura, com a abstenção do CDS. E, de facto, aquilo de 74 para 2013, há uma mudança abrupta de Portugal, do mundo, da Europa e do mundo em que nos inserimos. E repare uma coisa, a mim o que me preocupa é nós termos sistematicamente, ou podermos ver a tal separação de poderes que o André Ferreira falava, mas vermos a Justiça a intrometer-se constantemente nos processos de decisão do Governo. Um aspecto que não vem é pequeno comparado com esta problemática toda. O Governo tomou uma decisão e que vai de encontro ao corte das gorduras que falava, do fecho da maternidade ao Freire da Costa. E que foi declarado pelo Tribunal de que não podia fechar a maternidade. Não pode fechar. Porquê que o Governo não pode tomar uma decisão de gestão que é fechar um hospital para concentrar no outro hospital? E vem o Tribunal e diz que não pode porque há direitos adquiridos também, com certeza, das crianças, claro. Portanto, nós temos aqui as tais gorduras que o André Ferreira falava, que têm sido feitas
na saúde, tem havido um esforço muito grande na área da saúde, que é, digamos, quais são os grandes pesos da despesa do Estado? Saúde e educação. E, portanto, aí tem sido mexido. Que tem sido fortemente afetadas. Portanto, tem havido um esforço muito grande. Agora, eu não consigo ir mexer, se a minha casa tem um déficit de orçamento, eu não consigo mexer na casa do vizinho. Eu tenho que mexer na minha. E, portanto, o orçamento do Estado é, de um lado, as receitas que são os impostos, do outro lado, as despesas que são as despesas correntes do Estado, em questão aos funcionários públicos, a saúde, a medicina, todos os nossos direitos, os tais nossos direitos adquiridos. Acha que tem um direito adquirido que vai ter segurança social quando chegar à sua reforma? Espero que seja aos 75, aos 80. Não, repara, Carlos, infelizmente nenhum de nós tem direitos adquiridos hoje em dia, porque cada vez mais vamos assistindo a cortes em direitos que há uns anos atrás eram inquestionáveis. Isto não é responsabilidade direta deste governo, dos anteriores governos, isto é um mal generalizado, olha, é fruto da situação aflitiva que o país, a Europa e o mundo atravessa. Agora, aquilo que está em causa, nós devemos dar sempre prevalência à substância em detrimento da forma, é óbvio, mas devemos também acautelar situações da lei fundamental. E eu acho que revela algum desnorte, com o devido respeito, pela sua opinião, claro, quando o Dr. Pedro Passos Coelho, sistematicamente, para se desculpar de alguns erros de má governação que são conhecidos, tenta imputar essa responsabilidade ao Poder Judicial, neste caso ao Tribunal Constitucional. Eu acho que o Tribunal Constitucional tem que passar incólume a este tipo de situações, porque o Tribunal Constitucional não é um tribunal de natureza política, é um tribunal, os juízes são isentos, são imparciais, e nesta matéria temos que respeitar as suas decisões, que é o caso, porque não há outro remédio que não seja acatar essa mesma decisão que é emanada por um Tribunal Superior. Agora, aquilo que eu acho é que começam a ser erros em demasia. Eu percebo que o Portugal tem que ser um bom aluno no que diz respeito à delegação da Troika. Não foi uma imposição da Troika este tipo de situação, foi uma proposta, mas acho que são erros sucessivos, pá, e isto é que me leva a dizer que neste capítulo o atual Primeiro-Ministro e o Governo não se pode escudar sempre no argumento do Tribunal Constitucional. Só muito rapidamente, diga. Quantas medidas terá apresentado o Governo nos 2 anos que está em funções? Uma série delas. Quantas foram consideradas inconstitucionais? 3. Não é assim uma percentagem tão grande de erros por parte do Governo. O problema é que são em questões fundamentais. O grande problema é que são em questões fundamentais e que têm sempre os mesmos alvos. Não estou a servir de advogado de defesa da função pública. Não, e eu também não estou a servir de advogado da acusação. Mas tem sempre o mesmo alvo pré-definido, que é a função pública. Mas eu não estou e aí também. Convenhamos que nessa matéria nenhum de nós ousará colocar em causa. Há aqui, de facto, uma tentativa de emagrecer o peso do Estado. Claramente. Como não se encontram as gorduras, vamos para o mais fraco, que é a função pública. Vamos para o elo da gorduras? É uma opção política, respeitável, mas condenável, naturalmente. Mas, senhores, aqui ficam os comentários. André Ferreira, Carlos Furtado, agradeço a vossa presença neste último jornal e a análise que aqui nos deixaram aos assuntos que estão a marcar a atualidade.